Meu nome é Thiago Cor, eu sou pai da Nalu, de 6 meses, vai fazer 7 meses agora, dia 26. Hoje é 26? Maravilha. Hoje é 26? Hoje é É, 26, 25, gente, né? 7 meses. Hoje é 20, tô confuso. Fiquei agora, deixa eu ver, hoje é 25. Amanhã é meu aniversário da Nalu, então vai fazer 7 meses. Yara, de 5 anos, né, parceiro da Bruna. Sou naturólogo, então venho da formação, né, da área da saúde enquanto terapeuta. E idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que há 4 anos, né, essa live é uma das formas de estar comemorando com todos vocês esses 4 anos do projeto Homem Paterno, vem oferecendo suporte e orientação para homens. Todos os homens se identificam enquanto homens. Né? Eu costumo falar que aqui nós legitimamos todas as manifestações possíveis de masculinidades e paternidades. Então, homens que estão aí entrando, né, nesse universo das paternidades. Homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto e para o puerpério. Então, o foco de atuação do projeto Homem Paterno é justamente dar as mãos, abraçar, acolher e levar conhecimento sobre esses períodos, né, trazendo o papel do homem em relação a tudo que atravessa esses momentos tão importantes das nossas vidas. Afinal de contas, né, Humberto, todos nós passamos por essa fase. Né? Quem é pai vivenciando enquanto pai, mas todos nós fomos filhos, né? Somos filhos de alguém. Com Então, é certeza. muito importante, né? E você, mano? Quem que é você a bordo aqui do Projeto Homem Paterno? Nossa, cara, essa pergunta é incrível, porque exatamente da forma como ela fez, né? Que ela foi feita. Quem é você do projeto Homem Paterno? Porque eu acho que o projeto Homem Paterno, ele me ajudou muito a me situar em onde eu me coloco, né, nesse lugar enquanto pai. Eu lembro que eu já estava, né, no coletivo, atuando no coletivo com os pais, né? Eu sou um pai também, né, assim como você, e quando eu soube dessa paternidade, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, e a gente falar desse universo da paternidade, do afeto, masculinidade, enfim, e vários pais que surgiram deram essa ideia de a gente fazer um grupo de discussão sobre paternidade, e daí acabou surgindo um coletivo. E eu lembro que no começo ainda eu fui convidado por uma educadora parental, que foi a Magda, né, a Magda Figueiredo, e ela fez um trabalho também com vários outros pais. E aí nisso os nossos caminhos acabaram se cruzando. Eu conheci você e o teu trabalho, eu falei, caramba, que bacana, assim, porque existe de fato essa procura, né, de pais por um aprendizado, né? E a gente fazia, até aquela época, uma coisa muito intuitiva nas discussões do coletivo, e através da seriedade do teu trabalho, né, eu pude ver que as pessoas de fato levam a sério um curso, por exemplo, para entender as paternidades, né? E porque eu achava que naquele momento isso não ia ter muito, enfim, não ia avançar. E aí ver essa seriedade, ver a forma como as pessoas encaram o trabalho do homem paterno me ajudou demais, porque eu vi que não, as pessoas levam a sério, sim, querem aprender, sim, querem entender o que a África fala, afinal, desse paternar, né? O que é ser pai, afinal de contas? O que é ser mãe? Como que a parentalidade se relaciona com a ancestralidade? Enfim, as pessoas têm muita curiosidade e interesse. E aí eu passei a trazer, né, esse conteúdo no coletivo de uma maneira mais organizada, num grupo de estudos, e isso gerou um interesse tão grande que agora até empresas, né, querem que a gente fale sobre essa pauta. Hoje mesmo à tarde fechamos assim uma parceria com um banco que a gente vai passar o ano inteiro falando com os colaboradores sobre E... empoderamento materno, maternidade real, paternidades plurais, Que demais, meu amigo. sabe, parentalidade consciente. É muito legal ver que as pessoas entenderam que colaboradores não são números, né? São pessoas que estão ali com vários conflitos, inclusive conflitos com a parentalidade. E olhar para isso é humanizar essa relação que já é tão avassaladora, especialmente agora, né? Que a gente sabe que várias mudanças aconteceram aí nas leis trabalhistas, né? E a coisa está tão pesada para quem trabalha, né? Especialmente no setor privado. Então, acho que precisa. A gente está no janeiro branco, né? A campanha da saúde mental. É muito importante que se veja, né, a pessoa na sua integralidade. E a África sempre defendeu isso. Então, tem tudo a ver o que a gente faz com um movimento que o mundo já vem fazendo. E você foi uma pessoa muito importante para abrir o meu leque de possibilidades sobre como abordar nessa questão nos grupos. Então, respondendo na sua pergunta, eu sou um pai assim muito mais completo, né? Graças a essas outras paternidades que eu conheci, incluindo a tua. Posso aprender muito, né? E aprendo muito com o teu trabalho. Eu não sei se eu já te falei isso, mas antes da gente se conhecer, eu não acreditava muito nessa coisa do antirracismo
mesmo, não. Eu achava que isso era uma história de branding, sabe? Era a galera querendo pagar de desconstruída e tudo mais, mas no fundo as pessoas não acreditavam muito. E aí eu lembro quando você me chamou pela primeira vez para falar, até no curso, né, do Parto e Puerpério, a maneira, né, que a gente fez, desenhou, né, essa fala, o cuidado com essas pessoas que iam estar presentes, o cuidado até mesmo com remuneração, que eu lembro que naquela época era muito comum chamarem pessoas pretas para falar, mas aí nada de remuneração, e só no amor mesmo e tal. E você olhou para todas essas coisas. Eu vi, tá vendo? Uma pessoa que olha para uma pessoa preta como um igual. Não é uma coisa de imagem, né? E aí isso dá para gente um fôlego, né? De esperança de fato acreditar nessa proposta. E aí isso que permitiu hoje a gente fazer trabalhos como esse que eu citei, né? Com escolas, empresas, organizações, que antes eu confesso que eu não tinha muita fé nisso. E conhecendo pessoas como você, eu pude ver que, de verdade, dá para a gente fazer um trabalho muito legal de acolhimento verdadeiro a partir dessa humanização das relações. Cara, vai me fazer chorar com todas essas palavras e essa voz ainda aqui que me ecoa. Não sei nem o que dizer, mano, porque assim, eu aprendo muito com você, né? A galera tá entrando aqui, a gente tá só se declarando um pro outro, né? A gente já vai chegar na pauta, mas é que faz parte. Eu acho que isso que a gente está fazendo já faz parte do tema principal, né? Que é essa Com possibilidade certeza. de a gente falar sobre o que o outro representa pra gente, né? E primeiro, assim, nossa, eu me sinto muito honrado Com pela sua certeza. fala, sabe, Humberto? Porque eu vejo que é uma grande troca, essa é a realidade, assim, porque sempre que você me apresenta, que você vai falar hoje, e que eu não canso de ouvir, quero ouvir cada vez mais, e quero que a sua fala e a de outros homens pretos, outros pais pretos também reverbere cada vez mais, porque eu vejo uma potência muito grande em tudo que vocês trazem, e o que eu não alcanço, né? Porque não faz parte de mim. Mas faz tanto sentido quando você traz, por exemplo, conceito de aquilombamento, que eu quero que depois você fale, né, propriamente sobre isso, eu falo, cara, olha só, é isso. A gente precisa aprender, e eu preciso aprender cada vez mais com pessoas como você, porque são essas coisas que eu acho que a humanidade precisa, né, desse resgate da humanidade, que vocês, homens pretos, as pessoas pretas, né, com toda essa realidade africana, trazem, entendendo, hoje eu aprendo com você, né, entendendo que a África é o berço da humanidade. E quando eu ouço você falando, eu falo, cara, é isso, né? Não tem que reinventar coisas, a gente tem que olhar para onde as coisas nasceram, Exatamente. sabe? É uma grande troca, meu amigo, e eu tenho um grande orgulho de ser seu amigo, ser pai assim como você, de poder compartilhar trabalhos, que a gente já fez coisas muito lindas, né? Para quem não sabe, o Humberto, eu e o Felipe do Papo de Homem, nós apresentamos, né, o evento Pais, Desafios das Paternidades do ano passado, e foi uma coisa maravilhosa. Esse ano provavelmente vai ser assim Com certeza. melhor ainda, né? Porque a gente gosta de aumentar a meta, né? Se já foi maravilhoso, eu não sei que é a palavra melhor que maravilhosa, mas vai ser. Os trabalhos nesse ambiente corporativo, como você bem trouxe, que eu vejo que realmente não tem mais como as empresas, o mundo, não olhar para isso, né? Como fala um amigo meu, o Leandro Forderi, tem um trabalho muito bacana também, ele tem uma frase que eu falei, putz, mano, lamento, eu sempre vou mencionar que você é o autor, mas eu vou usar direto, né? Né? Porque assim, ou você é a pauta, traz a pauta, ou você vai ser pautado. O que você prefere? Uhum. Né? Você prefere ser pautado ou você prefere pautar? Né? Só tem duas escolhas. Sim. Então, o convite que a gente faz, eu acho, né, Humberto, para todas as pessoas que estão aqui, quem trabalha em empresa, quem não trabalha em empresa, quem está aqui de coração aberto para aprender, é isso. Né? Ou você pauta, ou você traz esses conceitos, esse entendimento, está aberto para isso, tudo isso que a gente está conversando, enfim, né, para essa oportunidade que as paternidades trazem para a gente, consequentemente, uma ressignificação das masculinidades, ou você vai ser pautado. E normalmente, quando a gente é pautado, gera desconforto, gera incômodo. Então, vem com a gente. Com certeza. Então é isso. Eu sou o Thiago Cor, esse é o Humberto Baltar e a gente vai conversar a partir de agora, então, sobre a importância, né, de redes de apoio paternas. Então, quero que você comece, na verdade, Humberto, falando um pouco, né, do coletivo Pais Pretos Presentes. Você já falou um pouco como nasceu esse coletivo, mas fala um pouco de toda essa ancestralidade. Para mim é quase uma poesia quando você fala, mas mais do que de uma forma romantizada, ela me traz uma visão concreta do que nós temos que fazer. Né? Então a Sim. gente sai de uma questão de filosofia, porque eu vejo uma questão prática
né, e um resultado quando a gente fala em um aquilombamento, ou um coletivo, ou um grupo de homens focado em se rever, em se transformar, em se acolher. Eu acho que essa é a palavra que você trouxe, né? A palavra-chave, né? Prática, né? Eu, durante muito tempo, eu não entendia como exatamente que isso funcionava. Mas aí eu não entendia justamente porque eu não colocava na prática, né? Eu tratava esse conhecimento como algo teórico. E eu aprendi com o tempo que isso se aplica a tudo da ancestralidade africana. Enquanto, na verdade, não só da ancestralidade africana, mas toda a ancestralidade, porque bom, vou contextualizar isso, né, porque às vezes a pessoa escuta essa palavra ancestralidade e não faz muito sentido. A minha relação com essa história, eu estava tentando encontrar quando começou esse papo de ancestralidade na minha vida, e aí eu acabei lembrando, né, eu estava indo pro dentista com a minha avó, ela estava me levando pro dentista em 1996, a gente estava num ônibus indo lá para Copacabana pro dentista, aí entrou um cara careca com uma roupa de açafrão, um tecido e um rabinho de cavalo atrás, o cara era Hare Krishna, o cara estava vendendo livros cosmologia védica, né, da filosofia hindu, e aí eu fiquei olhando a minha avó, o que foi? Você quer um desse? Quer um livro? Eu falei, pô, quero, vó. E ela comprou um livro para mim chamado Ciência da Autorrealização. E esse livro falava basicamente da diferença entre religião e essa autopercepção, né, de você enquanto pessoa. E como ele trazia a ancestralidade védica ali, da Índia e tudo mais, era um outro paradigma. E aí tinha valores naquele livro que eu nunca tinha visto, por exemplo. Era normal você, de acordo com o que estava escrito ali, você presentear homens, né? Você sempre receber um amigo com um presente. E aí, pô, naquela época, pra mim, presente você dava, sei lá, pra uma namorada, alguém que você gosta, mas você chegar pra um cara, toma aqui um presente, eu achei aquilo esquisitíssimo. E aquilo chocou com a minha ideia de masculinidade, né? Eu tinha, em 96, o quê? 15 anos e, pô, eu dar presente pra um cara, que isso e tal, e fiquei assim, E esquisito. adolescente, né? Que você está buscando aquela afirmação do ser homem para o mundo, né? Exatamente. Falei, pô, não tem o menor sentido. Mas aí aquilo me interessou e eu quis saber quem eram esses caras, o que era aquilo, e passei a frequentar um templo. E aí descobri, cara, que pela visão védica da Índia, a ideia de masculinidade é outra, completamente diferente da nossa aqui. E aí foi a primeira experiência que eu tive com uma ancestralidade diferente, com uma filosofia diferente da nossa. E aí acabei investigando também taoísmo, que também trouxe outros valores, por exemplo, eles falam da filosofia da água, de você ser flexível como a água, que a água toma forma de qualquer recipiente onde você a coloca, e da mesma forma nós temos que ser como a água. E aí pô, até aquele momento eu sempre via que o homem tinha que ser forte, resolver as coisas na base até da violência, se preciso fosse, mas o homem tem que ser flexível, tem que ser maleável, dobrável. Dava até o exemplo do bambu, que se envergava ao máximo, mas não quebrava. Caraca, eu nunca vi esse papo com um homem, coisa diferente, assim. Isso não era papo de homem até aquele momento da minha vida. Então, eu vi que na ancestralidade chinesa, na ancestralidade hindu, a percepção do que é ser homem era totalmente diferente da nossa. Até que, mais tarde, eu caí também na ancestralidade africana por uma paixão já antiga que eu tinha sobre essa coisa da filosofia Ubuntu, que eu ouvia falar, mas não sabia o que era e procurei entender. E aí, o enunciado básico da filosofia Ubuntu já me desmontou, que é a ideia de que eu sou porque nós somos. Ou seja, eu preciso me entregar à comunidade, eu preciso me doar para o coletivo, para que, de fato, a minha vida tenha sentido. E isso chocou frontalmente com o que eu aprendo aqui no Ocidente, no Brasil. O Brasil, o que é sucesso aqui na nossa cultura? É você conseguir as coisas sozinho. E quanto menos pessoas te ajudam, mais brabo você é. Se você consegue emprego, carreira, ser um pai seguro de si, que não tem dificuldade nenhuma, você é o cara na nossa cultura. Agora, se você tem medos, fragilidades, angústias, anseios, dúvidas, aí você já é um cara frágil, incompetente, burro, tem todos os adjetivos negativos na nossa cultura para um homem que coloca o seu aspecto frágil para fora. E quando eu vi isso na filosofia Ubuntu, falei, pô, eu quero isso aqui, porque eu tenho essas dúvidas, tenho esses medos,
E todo mundo me ensinou que eu tinha que esconder isso, inclusive meu pai, dizendo que eu não podia chorar e aquela coisa toda. Então eu falei, cara, é isso. E aí, aprofundando esse estudo e caindo na noção de família, paternidade, o que é uma criança, né? Como é que uma criança chega ao mundo pela percepção africana, que se traz uma ideia de que ela já chega completa aqui, com uma aptidão própria, às vezes até mesmo com um nome. Você tem rituais para conhecer essa criança, né? E a gente tem uma percepção muito de que a criança vem zerada e a gente que vai preencher com sentido, significado, enfim. Então, conhecer tudo isso me fez perceber que dava para ter uma relação muito mais saudável com a paternidade. E o próprio coletivo, né, mostrou isso, porque esses valores ancestrais são valores que a gente vai externando espontaneamente, porque eles já estão no nosso DNA. Então, quando um pai leva uma dúvida, um anseio para o coletivo, naturalmente outros pais colocam o que eles aprenderam sobre isso, o que eles têm de vivência. Nesse momento mesmo, está tendo uma discussão acalorada lá no Pais Pretos sobre essa questão da relação interracial. Um pai com conflitos, ele tem dúvidas sobre isso, ele está tentando buscar o seu lugar nessa questão de como a sociedade lê, né, de forma diferente, ele e a companheira e o filho, né, porque aí o filho nasce com um tom de pele mais claro, aí você sai com a criança, as pessoas não sabem se você é um funcionário que está ali levando a criança para passear, se você é um segurança, um motorista, e você tem que explicar que você é o pai, só que a mãe é branca e por isso a criança nasceu mais clara. Se está você, a esposa e a criança, acontece como várias pessoas já citaram, você está no carro com a tua esposa e teu filho, vem um segurança perguntar para a mulher se está tudo bem. Está tudo bem aí, senhora? Sabe? Porque o segurança acha que aquela mulher pode estar sendo sequestrada, aquilo pode ser um assalto, né? Um sequestro relâmpago, ela pode estar ali como refém, porque afinal de contas, um homem preto dirigindo um carro, não, não existe isso, né? Uma mulher branca ainda. Então, esses caras colocam essa dor ali. E outros pais que já viveram isso, estão vivendo, trazem o seu melhor para poder ajudar esse homem. Então, esse é o aquilombamento, né? É você trazer as suas questões, e não apenas questões negativas, né? Eu lembro que ontem mesmo recebemos uma foto de um cara que se formou em física. Aí ele botou lá todo feliz, vai ter preto físico sim, e tal. O cara se formou e para quem acha, né, que isso é uma coisa pequena, de acordo com o IBGE, 66% das pessoas que evadem da escola são pretas ou pardas, por causa do racismo, que chamam de bullying, por causa da questão socioeconômica que obriga crianças pretas a abandonarem a escola com seus 12, 13 anos para ir vender limão na feira, para vender bala no sinal e tentar ajudar a compor a renda da família. Então, quando uma pessoa preta se forma no ensino superior, isso é uma coisa revolucionária até, eu diria. Então, é outra percepção com relação a uma pessoa branca se formando. É uma luta, assim, fora do normal, né? Assim, a quantidade de microagressões diárias que você tem que engolir para se formar. E eu estou falando do curso universitário, mas a própria escola, né? A pessoa preta sabe como é que é para você concluir o ensino médio. Como é difícil, porque várias vezes dá vontade de você abandonar aquilo tudo, você ficar escutando que você é macaco, fazendo brincadeira com o formato do teu nariz, do teu pé, a cor da tua pele. Isso diariamente acaba com o psicológico de uma pessoa. E muitas dessas dores acabam sendo trazidas para a vida familiar, a tal ponto de muitas vezes esse pai preto não saber se ele vai ser capaz de ser amoroso mesmo com o filho, porque ele não teve esse afeto na própria criação e ele não aprendeu a conectar o afeto à masculinidade, né? Porque a cultura brasileira, principalmente, ensinou que afeto é da mãe, né? O afeto é da mulher. Então, esse cara, e eu sou esse cara também. Eu lembro que eu tinha essa dúvida: caramba, será que eu vou conseguir ser amoroso com meu filho? Porque meu pai não me falava, eu te amo. Meu pai nunca fez uma carícia no meu rosto, nunca aconteceu. E eu ficava, cara, será que eu vou conseguir? Porque eu nunca tive isso. Então eu tinha esse medo de não conseguir ser carinhoso com o Apolo, principalmente depois lá na Ultra, né, que eu descobri que era um menino. Eu falei, caramba, como é que eu vou ser afetuoso com um menino? Porque a gente fala, eu te amo, dá beijo em menino, dá cafuné em menino, como é que funciona isso? Porque a sociedade coloca que com o menino você é mais ríspido, com a menina não. Aí você chama ela de fofinha, dá beijinho, mas o menino, socialmente falando,
não tem esse lugar do afeto. Tanto que é muito raro você ver famílias onde, de fato, os homens rompam com essa barreira e encham o menino de beijo, de eu te amo, de cafuné, pegar no colo. Então, são muitas barreiras, né, que a gente consegue transpor, mas só com essa ajuda do quilombo, com essa Sim. ajuda do outro. Por isso que o aquilombamento eu sempre apresento como a primeira frente do coletivo o traço principal, né, do nosso trabalho, porque são histórias, né, que se cruzam ali e dialogam umas com as outras, e você começa a ter forças para você Uhum. superar um problema que você está atravessando, porque tem um cara igual a você ali no grupo compartilhando como que ele superou aquilo. Aí você pensa, pô, é possível, esse cara conseguiu, ele está aqui falando comigo, né? Então é o poder do exemplo, né? Uma coisa assim revolucionária, né? Eu diria. Não, incrível, incrível. Você falando, vem várias coisas assim na cabeça, né? Porque é isso, acho que esse pertencimento, né? O sentimento de não estar sozinho, que eu acredito que a paternidade, quando a gente olha para esse processo, né? Que é uma transição existencial, entendendo que a paternidade, pelo menos é assim que eu enxergo, né? É um momento da vida que, cara, te dá uma chacoalhada, né? Tem questionamentos existenciais, tipo, da onde eu vim, né? Poxa, eu nunca recebi afeto, como que eu vou dar afeto, né? Então vem questionamentos que vão até para o campo filosófico, mas relacionados a questionamentos existenciais. Caraca, o que eu desejo replicar, o que eu não desejo replicar, como que vai ser agora, que tipo de pai eu vou ser, enfim, né, tenho grana, não tenho grana, como que vai ser isso? Né? Então, eu vejo que esses sentimentos, eles acabam surgindo consciente ou inconscientemente ali, elaborados consciente ou inconsciente. Às vezes não são elaborados, né, mas eles surgem, né? Por mais muitas vezes permaneçam de uma forma silenciosa ou silenciada. Uhum. Então, quando a gente se depara, quando a gente se permite vivenciar ou se sentir autorizado a participar de um grupo, né, de se aquilombar, ou, enfim, de participar de um grupo, esse sentimento de pertencimento, de identificação, eu acho que é uma das coisas mais transformadoras, sabe, Humberto? Eu sempre falo, né, cara, que ninguém vai ensinar a ninguém a ser pai. Se alguém prometer para você e vai te ensinar a ser pai, sai correndo. Porque não existe isso, né? Tipo, curso, vem, aprenda a ser pai. Gente, não existe isso. Ninguém vai ensinar ninguém a ser pai. O que a gente pode fazer é trocar informações, trocar conteúdos, conhecimento e trocar experiência, né? Para que cada um, diante da sua realidade, dentro do seu contexto social, dentro do contexto racial, né, da forma como se posiciona e se manifesta para o mundo, vai encontrar o melhor caminho possível para si próprio. Mas são essas experiências que vai fazer com que ele consiga dar cores ou ver mais cores do que ele enxerga da sua própria realidade. Contando um pouco da minha história, inclusive, de como nasceu o Projeto Homem Paterno. O Projeto Homem Paterno ele nasceu quando a Yara já tinha 1 ano. Né? Então a Yara está com 5 anos. 5 anos e meio, e a gente estava, enfim, primeiro ano de puerpério foi bem desafiador, várias questões. Eu ocupava um lugar meio que tradicional, vamos dizer assim, né, do pai que trabalhava fora, a Bruna ficava mais em casa, ela tinha uma empresa mais autônoma, e eu ficava mais tempo fora de casa, tinha uma flexibilidade, já destoava um pouco do padrão, mas ainda repetia muitos padrões, né? Dentro disso. E isso eu vejo que acabava impactando em toda a relação com a Bruna e também com a minha disponibilidade com a Yara em relação aos cuidados e aí cuidados de cuidados. E aquilo, de uma certa forma, começou a incomodar todos, mas também a me incomodar, sabe? Porque eu falei, cara, não é para ser assim, sabe? Pelo menos não era isso que eu estava pensando. E aí eu comecei a buscar, e já desde a gestação e durante esse puerpério, cara, uma das coisas que mais me incomodava era o fato de eu ir perguntar para algum amigo, alguma pessoa próxima, e aí, como é que foi? Como é que está sendo? E as respostas eram, relaxa, vai estar tudo certo. Quando nascer, você aprende. Quando chegar um problema, você vai ter que resolver. Então, era só respostas assim, e eu falei, cara, não, calma, você não sentiu nada? Você não sentiu medo? Você não sentiu angústia? Tipo, tá tudo bem, assim, né? É só deixar a vida rolar mesmo. E aquilo me incomodava muito. Só que não era muito consciente isso. Hoje eu tenho a consciência que isso era um grande incômodo. E aí, uma vez, eu participei de um grupo de homens, de um grupo lá eu morava em Floripa, a gente mora em Florianópolis, um grupo chamado Micael Masculino de Alma, que é um grupo que já trazia essas reflexões sobre masculinidade, e eu fui participar. Cara, quando eu entrei lá, foi muito impactante. Primeiro que, assim, eu cheguei, né, ali de carro,
E aí passou um carro por mim, um carrão. Parou ali na minha frente. Aí desceu um cara, tipo, arrumado, assim, né? E aí eu, dentro da minha viagem, dentro dos meus conceitos aqui, né? Tipo, eu falei, porra, acho que esse cara é um cara que deve até conduzir o grupo, tá ligado? Tipo, né? Olha só da onde que eu vim, né? E aí a gente entrou lá e tinha homens, assim, uma diversidade de homens muito grande. Eu achei aquilo muito, muito bacana, me interessou muito, né? E aí começaram as trocas. Começaram as trocas, falei, cara, olha o que esse cara tá falando, ele nem me conhece, né? Porque começaram a falar as coisas assim de uma profundidade, de uma intensidade e de coisas muito, muito profundas, assim, sabe? Que comecei a ficar constrangido dentro das minhas limitações pelo outro. Falei, cara, olha só a coragem desse cara tá tendo de falar, ele nem conhece, e se de repente alguém aqui falar, né? A gente já, né, eu acho que o primeiro mecanismo normalmente é esse, né? De começar a criar as objeções, né? E, enfim, e aí foi a vez desse cara, chegou de carrão ali, meu, o cara entrou num processo de catarse ali, de choro, teve que meio que parar a dinâmica pra galera toda acolher ele, porque o cara tava destruído na vida, sabe? Tava acabado ali e falando tudo aquilo. E aquilo ali foi muito impactante para mim, né? Porque dentro do meu imaginário, aquele era uma referência de homem, né? O cara bem-sucedido, o cara boa-pinto, o cara branco, o cara arrumadinho, né? O cara que provavelmente é esse cara que você falou, que não pede ajuda para ninguém, que subiu na vida sem ajuda de ninguém e fala sobre isso, só que lá dentro ele estava arrasado. Aquilo para mim foi muito forte, Humberto, sabe? Foi muito forte, foi muito forte. E aí eu saí daquele encontro com um chamado muito forte, porque aquilo para mim foi muito forte, porque, assim, foi a primeira vez que eu estava num ambiente com outros homens falando sobre questões relacionadas à vida, mas de uma forma profunda mesmo. E o mais curioso é que ninguém se conhecia. E eu vi a potência daquilo, porque no final estava todo mundo se abraçando, todo mundo trocando como se a gente tivesse conhecido, como fossem os melhores amigos. Só que dentro do que foi trazido, só um cara trouxe questões relacionadas à paternidade. Eu nem cheguei a falar, assim, porque eu fiquei meio que em choque, sabe? Eu dei uma cristalizada ali no processo, fiquei, não, vou só ouvir, né? Eu fiquei curioso. Eu sou um cara curioso, eu gosto muito de ouvir. Gosto de falar, mas eu gosto mais de ouvir. E aí eu pensei, cara, eu preciso, enquanto naturólogo, enfim, eu trago já uma bagagem dentro das terapias, a minha formação traz também uma formação para mediação, né, de encontros, de rodas, enfim. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, cara. Só que com pais. 2 meses depois, eu organizei o primeiro Círculo do Homem Paterno. Então, o projeto Homem Paterno, ele nasceu assim, não tinha curso, não tinha nada. No dia seguinte, isso foi em dezembro, passou 15 dias, eu abri o Instagram, dia 18 de janeiro, isso de 2018, né? Eu nem sabia, sem assim, nenhuma pretensão de nada. Eu falei, cara, eu vou começar a escrever aqui algumas coisas que me atravessam, né? Compartilhar algumas coisas individuais, enfim, reflexões do que eu estou estudando, compartilhando o que eu estou estudando com outras pessoas, e fiz esse primeiro círculo homem paterno, convidei só amigos, né? E os amigos convidaram amigos. Deu 20 homens, primeiro encontro. Eu falei, cara, que incrível, mano, deu certo, é isso. Porra, animal, porra. Eu soubesse que era fácil, né? Na minha cabeça, porque o primeiro deu 20 homens e foi irado ali dentro das minhas inseguranças, mas fluiu bacana. É isso, porra. Segundo encontro, 3 homens. Terceiro Caraca. encontro, 1 homem. Quarto encontro, ninguém. Quinto encontro, ninguém. Sexto encontro, 1 homem. E assim, eu falei, cara, fudeu? Desculpa a palavra, gente, mas assim, porque eu já não conseguia mais me ver fazendo outra coisa. Eu estava tão imerso dentro daquelas questões que me atravessavam, das minhas individuais, e de visualizar a potência, né, disso que a gente está falando, de uma rede de apoio paterna, que eu falava, gente, não é possível. Porque assim, por que deu 20 homens e agora não? E eu chamo as pessoas meio que me olham estranho. Eu falei, porra, me iludi com a história, na real, sabe? E aí, aos poucos, né, as coisas começaram a se organizar. Claro, o Instagram aqui começou a ganhar relevância, várias coisas potencializaram. Mas eu estou contando essa história porque eu venho desse lugar. O projeto M Paterno, ele nasceu numa rede de apoio masculino, sabe? E cada vez fica mais forte para mim a potência, né, de quando nós homens nos unimos, não para fazer a manutenção
broderagem, né, que é o mais comum, né, para passação de pano, né, para fazer a manutenção do machismo e de tudo isso, do racismo e de qualquer outra, né, preconceito, enfim. Mas sim para falar das suas vulnerabilidades, para falar de como melhorar, para falar sobre equidade, para falar, né, sobre a potência do masculino, sobre a potência que nós temos, né, e que está fora daquela caixa do homem, está fora dessa caixa do homem. Então, hoje, por exemplo, o Projeto Homem Paterno, né, a gente tem um braço social do Projeto Homem Paterno que chama PAP, e o PAP é a sigla de Programa de Apoio Paterno Integral. Hoje o PAP está com quase 900 homens, né? Então são 4 grupos do WhatsApp. Começou com um, daí lotou, o outro lotou, outro lotou, e agora a gente tem 4. Eu utilizo o WhatsApp porque o Telegram, eu vejo que se perde. Eu falei, vou deixar aqui no WhatsApp mesmo, e a gente se reúne quinzenalmente. Sempre que eu participo, cara, eu saio assim, olha que demais, eu vejo nos olhos dos caras que estão ali um alívio e um sentimento de liberdade, sabe? Tipo, caraca, é libertador. Né? Eu estar aqui nesse ambiente é libertador, de conseguir respirar de fato, sabe? Então, eu sempre falo uma coisa, falei, cara, se você não tem uma rede de apoio, amigo, procura uma, ou faça uma, porque só precisa de você e um outro, no mínimo, né? 2 pessoas, né? Mas que tenha principalmente alguns acordos, que eu acho que é importante a gente falar, né? Dentro do projeto Minha Paterna, a gente tem acordos claros, que é a confidencialidade, que é o respeito, que é a empatia, que é a ética, né? E aí a gente tem alguns acordos que vai ao encontro, né, do que a gente se propõe, né, de ser sim antirracista, anti-transfóbico, anti-homofóbico. Isso não significa que a gente não possa falar dos incômodos ou que alguém possa falar, putz, cara, eu vim de um lugar que a minha religião fala isso, tipo, eu tenho dificuldade de aceitar porque eu vim desse lugar, né? Mas que até esse cara possa ser acolhido dentro da sua história, dentro da sua biografia, e a gente possa entender que ele foi forjado assim, mas que ele está aberto para olhar para o novo, para outras coisas, para outras diferenças, e eu acho que isso é o mais importante, e que ele seja acolhido nesse lugar também. Enfim, só compartilhando um pouco assim, né, dessa minha experiência, e eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bonito, né, Humberto? Com certeza. Essa situação que eu compartilhei, né, que está acontecendo hoje lá no Pais Pretos, é um exemplo disso, né? É um cara que cresceu nesse meio de militância racial, militância mais radical até, e ele entende que empoderamento e tal é você ter uma família preta, homem preto, mulher preta, filho preto. E um outro cara que a mãe é branca, o pai é preto, e aí ele nasceu numa família interracial, entendendo que é natural pessoas se amarem e, enfim, terem relacionamentos interraciais. Então ele teve também um relacionamento assim. E aí são histórias diferentes tentando dialogar. E eu acho incrível isso. Enquanto outras pessoas veem esse tipo de embate, né, de ideias e acham que aquilo necessariamente é uma discussão e tudo mais, eu passo a olhar como a ancestralidade africana olha, né? Tem um livro chamado O Espírito da Intimidade, em que a Sobun Fusomé, ela traz a ideia de que o conflito, na realidade, ele é uma dádiva. O Vinícius Porque Toledo fala muito desse livro também, cara, né? porque Ele está sem lendo o com a parcela dele. conflito, você não tem a oportunidade de se olhar, né? De olhar para dentro. E quando eu penso sobre isso, quantas vezes eu mudei como pessoa porque eu me dispus, né, me predispus a olhar uma coisa que estava conflitando ali dentro de mim. O próprio coletivo ele nasceu de um conflito. Eu descobri, né, a Tainá me informou, né, deu a notícia da paternidade e eu fiquei morrendo de medo, né, porque no Brasil crianças não estão livres de sofrer episódios racistas, né. Recentemente uma menina de 2 anos apenas foi atacada aqui no Instagram, as fotos dela e tudo, o pessoal zoando, né, o cabelo da menina e tudo mais, e esse medo, esse conflito me fez ir para as redes sociais procurando outros pais pretos para a gente falar das nossas questões. Isso acabou gerando, né, o conflito de um homem acabou gerando um verdadeiro quilombo, né? Hoje já são mais de 110 mil famílias em todas as redes sociais do coletivo. A gente tem parcerias que eu nem sonhei, assim, a gente está junto com o Instituto de Machos a Ombros, por exemplo, que é um instituto do México que discute a questão de gênero, né? O próprio Call to Man também está sempre dialogando com a gente. Então,
São organizações que estão fora até do país, né? Que levam a gente para discussões e espaços que eu nunca nem sonhei acessar. Então, de fato, eu percebo que quando a gente coloca para fora, né, essa angústia, esse medo, esse anseio, gera até mesmo uma energia criativa. É muito bonito, né? Você reconhecer que a tua dor, ela pode gerar vida, ela pode gerar coragem em outra pessoa, ela pode gerar transformação. E eu vejo isso acontecendo todo dia, praticamente, no coletivo, né? A cada conflito, a cada dor, a cada angústia que alguém traz, várias pessoas ali crescem juntas, só nesse compartilhar, né? Então, aqui mesmo, né, enquanto eu estava te ouvindo, né, você falando sobre esse homem que era ali a personificação do bem-sucedido, né? Eu me lembrava do outra coisa também que me levou a esse lugar de abrir, né, um espaço de escuta ativa, uma rede de apoio, foi que eu não sei porquê, mas desde muito cedo as pessoas me escolhiam para se abrir, né, confessionário, né, chegava e falava o que estava Eu acontecendo. também, Então cara. era muito doido, porque até pessoas bem mais velhas, eu lembro de uma situação que eu devia ter uns 16 anos e tinha uma mulher falando comigo sobre casamento, sobre infidelidade do marido, e eu, caramba, mas por que ela tá falando comigo sobre isso, né? E eu ouvindo e processando ali, eu, poxa, vai passar, não fica assim e tal. E aí, desde cedo, eu, por essas situações, aprendi a separar muito o que eu via da realidade, do que estava se passando, né? Então, essa figura, né, das pessoas que têm esse perfil, né, de autossuficientes, seguras e tudo mais, isso é uma coisa que meio que se descaracterizou na minha percepção muito cedo. E aí, para estar num lugar de acolhimento, é fundamental que a gente não tenha, né, esses pré-conceitos, né, sobre as pessoas, tanto para mais, né, quanto para menos. Né? Tem gente que a gente olha, não dá nada, né? E aí aquela pessoa às vezes tem uma relevância incrível, né? Eu lembro de uma situação que até aqui no Rio de Janeiro, uma mulher que viu um cara no aeroporto, o cara de bermudão, chinelo, sentado, ela tirou uma foto dele, postou no Instagram, tipo, olha só, agora a gente tem que andar de avião com esse tipo de gente, uma coisa assim. E ela não sabia, a coisa viralizou, acabou chegando no cara, o cara era um mega empresário, processou a mulher teve um problema seríssimo, porque olhou para o cara enfim, fez uma leitura totalmente equivocada daquele social daquele homem, né? Então, eu percebo que é realmente o que a ancestralidade africana ensina, que a importância das relações, ela está justamente nessa possibilidade de você acessar corações, né? De você permitir que outras pessoas se tornem melhores, né? É muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Uhum, uhum. E foi com a filosofia Ubuntu que eu aprendi isso, porque eu achava realmente que o meu sucesso na vida seria sobre mim. Sempre achei isso. E no coletivo, todo dia eu percebo como é através do outro, né, que eu vejo, até para mim mesmo, a minha relevância, né, o diferencial que eu tenho para trazer. Né? Tudo isso é percebido através das pessoas que se tornam melhores, que descobrem outras possibilidades de leitura de mundo, né, a partir dessas trocas nossas, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de ver, como você falou, né? Homens, né, chegando e se abrindo. Não sei como lidar com isso. Eu fui criado Uhum. dessa forma, né? Essa coragem, né, de botar para fora Uhum. É. essas incertezas, né? É E uma coisa. você trouxe uma palavra que eu acho que é importante a gente falar, que é a Sim, coragem, né? Porque a coragem ela está muito atrelada ao guerreiro, aquele que sim, vai, aquele que é o forte. E aí quando a gente fala coragem nesse sentido, tipo, eu tenho coragem de falar o que eu sinto. Isso é uma legal. coragem, E esse isso é uma aprendizado, coragem, cara. eu Isso é uma só. coragem que, assim, para mim é muito superior a eu te dar uma porrada na cara, né? Pois Pô, vou é, te dar uma cara. porrada, eu sou corajoso. E essa coragem, na real mesmo, eu aprendi com as mulheres, né? Tem um conhecimento chamado mulherismo africana que diz que Uhum, a emancipação, ela para ser concreta, tem que ser emancipação de povo, né? Então a gente entende que não há
como, né, homens crescerem, se tornarem melhores pais, companheiros, etc., sem essa escuta às mulheres, né, sem essa participação das mulheres. E foi justamente essas leituras que me fizeram, né, me abrir para essa possibilidade do coletivo não ser sobre pais. E aí surgiram as Mães Pretas, depois o grupo Pais e Mães Pretas, e agora um grupo muito grande de pessoas não pretas que tenham ou filho adotivo preto, ou enteado preto, ou até mesmo gestores, educadores que lidam com pessoas pretas e querem entender essa dinâmica racial. Então, lidar com o outro, seja ele qual for, né, seja um pai trans, bissexual, enfim, né, uma outra configuração familiar, isso dá a gente uma versatilidade e uma capacidade muito maior de acolher, né, porque eu conheço pessoas que são maravilhosas, amorosas, humanas, mas não conseguem, por exemplo, acolher uma pessoa trans por causa dos seus valores, né, enfim, seus dogmas, ela não consegue dar um abraço num homossexual, né? Porque ela entendeu que aquela pessoa, enfim, não é digna de ser amada ou algo do tipo, ser acolhida. E aí é uma luta interna que essas pessoas vivem porque elas têm essa propensão a amar, porque isso é de todos nós, está na nossa alma, no nosso DNA ancestral, e tem essas barreiras culturais impedindo, né? Então, trabalhos como esse, né, que você desenvolve, na minha opinião, são revolucionários por isso, porque desafiam a nossa própria percepção do que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser corajoso, né? Como a gente acabou de falar agora, a gente começa a olhar fora da caixa, né? A se permitir ser melhores, né? Então acho muito bacana, assim, buscar outras formas de abordar, inclusive situações tensas, né? Minutos antes de entrar nessa live, um dos pais lá na discussão estava começando a seguir para uma direção de querer meio que atacar o outro e não o argumento do outro, né? Palavras como, pô, você tá doido, isso é papo de otário, uma coisa assim. E aí chegar e falar com aquele cara também de uma forma que ele também não se torne mais fleumático ainda, mas trazer o cara de uma maneira, poxa, cara, assim esse argumento não vai funcionar. Ninguém gosta de se sentir Uhum, diminuído e tudo mais, e aquele cara ir baixando o tom, e a conversa uhum, realmente fluir, você perceber que, caramba, intervir nesse momento foi fundamental para a conversa seguir, né, de uma maneira saudável. E você começa a ver que é possível tornar o mundo melhor através de um exemplo simples desse. Tipo, eu mudei o mundo intervindo numa conversa. Que às vezes a gente acha que mudar o mundo é fazer um negócio assim surreal, né? Então você impedir que duas pessoas briguem, por exemplo, já é mudar o mundo, né? Você mudou o curso da história uhum, ali. Então, grupos como esse, redes de apoio, seja paterna, seja materna, seja para homens solteiros que querem entender a dinâmica das relações, isso é fundamental. Aliás, essa é uma pauta que está sendo pouco discutida ainda, né? Grupos para homens que ainda são solteiros e querem entender sobre uhum. relacionamento. Então, fica até uma possibilidade aí de reflexão para um trabalho aí futuro nosso. Sim, exato. Tem uma frase do Andrew Solomon, que é um cara que eu gosto muito. Ele tem um livro que é fantástico, chama Longe da Árvore. Tem até um documentário chamado Longe da Árvore. E ele diz que o encontro com as diferenças promove a reconciliação. E o que você fez foi isso. Você foi a mediação desse encontro de diferenças. E essa frase, para mim, ela é muito forte, sabe? Porque eu acho que o que a gente mais precisa hoje é encontrar e é conversar com as diferenças. Sim. Claro que existem diferenças que são intoleráveis, né? Quando a gente fala de coisas contra a vida, a gente, né, tem algumas coisas que realmente, pelo menos da minha parte, assim, é difícil. Daí cai nas minhas limitações pessoais. Mas eu acho que diante disso que a gente está falando, né, promover esse encontro com as diferenças, né, e se autorizar a olhar para a diferença simplesmente como diferente e não como errado, isso promove a reconciliação, isso promove uma transformação. Porque é um mecanismo meio que quase neurológico, né? Quando eu me deparo com algo diferente a mim, a minha primeira manifestação é isso, é errado. Exato. Então, quando eu olho para essa diferença, e essa diferença, em vez de criar um mecanismo de negação, gera de curiosidade, muda tudo, sabe, Humberto? E isso me move, cara. Quando eu vejo algo muito diferente, por mais que venha aquele primeiro momento, fala, nossa, que isso, Bra? E aí eu já, né, quando alguém vem com uma fala muito agressiva ou algo que não faz sentido para mim, eu falei, da onde essa pessoa trouxe isso, né? Por que essa pessoa tá me falando isso, sabe?
Então, eu acho que esse tipo de mecanismo que a gente encontra, que a gente traz, que a gente visualiza dentro das redes de apoio paterna, são transformadores, né? Eu acho que talvez se eu pudesse nomear assim, ou colocar uma das maiores potências de redes de apoio, seriam essas. Quando essas redes de apoio elas são uma rede de apoio de fato e quando elas permitem esse encontro com as diferenças, né? Quando as pessoas se autorizam a conversar com as diferenças, sabe? E eu acho que isso é quase terapêutico, entendendo que um grupo de apoio reflexivo não é uma terapia, mas ele pode, né, trazer aí gatilhos terapêuticos, vamos dizer assim, porque trazem reflexões, traz desconforto, está incômodo, né? E o desconforto faz parte, né? Não existe transformação sem desconforto, que é uma outra questão, né? Quando eu me sinto desconfortável, em vez de eu sair, né? Não, deixa eu ficar aqui, né? Vamos ver o que está Exato. acontecendo. Então é isso. Um beijo no coração.